Reta final dos campeonatos estaduais. No Rio, o Flamengo está na decisão pelo 7º ano seguido. O time do Felipe Luiz eliminou o Vasco num clássico que anda bem desequilibrado. O que é um clássico? Segundo o dicionário, é algo tradicional. Flamengo e Vasco se repete há 103 anos. Portanto, é um clássico. Comparação, o time não tem mais como comparar. É mesmo um clássico? Você chega para o jogo contra o Vasco hoje de que maneira? Leve, solto, só alegria, só Aquela sucesso. preocupação. Nenhuma, nada, zero preocupação. Mas não é um clássico? Ah, mas virar freguês. O time tá voando, melhor time, não tem chance. O Vasco não tem chance hoje. Ó, vem que é goleada, vem pra cima, tá me esperando, é goleada. Eu confio no meu time, vem. Eu acho que é uma soberba muito grande da parte deles, né? Normal de sempre. Quantos anos o Vasco já não ganha do Flamengo? É, faz tempo em que nesse duelo apenas um lado é quem tem o controle, o domínio. Nos últimos 32 jogos, apenas 2 vitórias do Vasco. Equilíbrio é palavra que não se aplica. Num dos mais imprevisíveis dos esportes, esse jogo é cada vez mais previsível. Maracanã. Flamengo podendo perder por um gol que ainda estaria na decisão. Chegou à semifinal com vantagem de jogar por 2 resultados iguais. E venceu a primeira partida por 1-0. Melhor defesa, melhor campanha, 4 convocados para a seleção, maioria na arquibancada. Mas a minoria tinha uma esperança. Eu vim de casa com esse pensamento, que o Coutinho hoje vai deslanchar. Hoje é o dia do Coutinho. Por um momento, pareceu. Quando o Felipe com PH deixou o Felipe com I sem reação. Após a falta cobrada por Felipe Coutinho na área, o português Nuno Moreira completou. Atenção, a bola ficou viva! Isso sim, totalmente inesperado, inédito. O goleiro Rossi nunca havia levado gol no Campeonato Carioca. Foram 17 jogos sem ser vazado, até o Vasco abrir o placar ontem e ficar a 1 gol de ir para a final. Mas tem algo que parece bem previsível nesse encontro. Um gol desse rapaz aí. O Vasco é a principal vítima de Bruno Henrique. Teve gol dele na semifinal do Carioca. Um gol que o fez alcançar uma marca que pouquíssimos conseguiram. Neste século, apenas Gabigol e Pedro chegaram a 100 gols pelo Flamengo e passaram. Bruno Henrique se juntou à dupla nesse lance. Ela sobra ainda com De La Cruz, limpa a jogada, Arrascaeta, dominou, bateu, sobrou, Bruno! Sensacional! De novo dele. Só que o Vasco reclamou de impedimento. O presidente Pedrinho questionou a decisão rápida do árbitro de vídeo. O VAR levou 1 minuto e 16 segundos até validar o gol. Me causa muita estranheza a velocidade com que um lance tão apertado, tão ajustado, que determina um direcionamento do jogo, seja de uma evolução assim extraordinária de uma partida para outra. O comentarista de arbitragem Paulo César Oliveira analisou a jogada. Visualmente, olhando assim a imagem parada, mesmo ainda não sendo o frame que o VAR utilizou, a impressão realmente é que o Bruno Henrique está um pouco à frente em relação ao João Vitor. E ele traça a linha e assim, vamos combinar que olhando essa imagem, por isso que é importante a divulgação da construção da linha no computador com a imagem mais fina, porque a gente olhando essa imagem, realmente é uma imagem que gera muita dúvida. Pois o lance foi validado e Bruno Henrique agora tem 100 gols pelo Flamengo. 11 sobre o Vasco. Feliz, individualmente, mais uma marca. 100 jogos, a 100 gols do tacamento do Flamengo. No clássico, tão pegado, tão difícil. Cada vez mais xodó da torcida e dos companheiros. E ele merece tudo que ele construiu aqui. E cada vez vem construindo mais, isso é o mais impressionante. O Bruno Henrique
dispensa comentários, é ídolo. Como a gente fala ali, é o rei do clássico. Luiz Araújo entrou no lugar do rei do clássico. Deve ter se inspirado, porque, senhoras e senhores, que golaço! Luiz Araújo dominou, limpou, encarou, fez fila, bateu! Gol do Flamengo! Ensinou como se faz com as mãos as iniciais do nome. Estou muito feliz de voltar a marcar no Maracanã e vamos que vamos para a final. Flamengo vence de novo. 2 vitórias nos 2 jogos semifinais. O Flamengo vai para a decisão do Campeonato Carioca. A 7ª final carioca seguida do Flamengo. Tá aí, mais uma coisa que se tornou previsível. Não criamos uma expectativa altíssima. Expectativa? Eu? Você viu? Bom dia a todos. O técnico Dorival Júnior anunciou na manhã da última quinta-feira mais uma lista de convocados da seleção brasileira. Teve novidade? A estreia do lateral Wesley do Flamengo na seleção. E o Wesley? Ele conseguiu um salto de qualidade que o credenciou a um momento como esse. E aí fala um pouquinho do Wesley, que está se destacando na lateral direita do Flamengo, e aí foi convocado, jogou inclusive ontem na semifinal contra o Vasco, vai estrear agora na seleção. O Wesley é a primeira vez que ele é convocado para a seleção, então eu trato ele como uma grande novidade, até porque a gente já vem conversando sobre uma renovação nessa posição, né? Eu acho que não só, eu falo que não é só a seleção brasileira que sofre uma carência nesse setor, acho que é o futebol como um todo. E o Wesley evoluiu muito, esse é o principal ano dele, né? Um jogador muito jovem. O ano passado ele ainda buscava uma vaga no time, começou a se firmar como titular, mas esse ano ele parece com mais regularidade. E é isso que o Dorival traz na entrevista coletiva, né? E curioso que o Dorival trabalhou com ele no Flamengo, mas ele não chegou a utilizar o Wesley. O Wesley passa a ser importante para esse time profissional depois da saída do Dorival, mas ele já observava, então é um jogador que ele já conhece da base do Flamengo. É um jogador que tem potencial para se desenvolver. Eu acho muito cedo para você falar, será que o Wesley merece uma vaga de titular na seleção? Acho que o caminho dele é um caminho de oportunidades nesse grupo, não necessariamente no time. Acho que é só pra gente ir com calma. Mas se a gente busca tanta renovação nessa posição, o Wesley tá pedindo passagem, sim.